O Palmeiras protagonizou uma das viradas mais épicas da história da Libertadores. O time comandado por Abel Ferreira simplesmente reverteu uma das maiores desvantagens que a competição já viu. Tomou um 3-0 no Equador, muita gente já dava o Alviverde como eliminado, mas o Palmeiras é o time da virada, o Palmeiras é o time do amor. Como a torcida canta, como a gente viu tantas vezes nos últimos anos. E não dá pra duvidar desse time. O 4-0 aconteceu. E como eu disse, nessa era Abel Ferreira a gente viu muitas vezes o Palmeiras reverter situações difíceis. Não só em confrontos de ida e volta, como dentro de partidas mesmo. Então hoje eu trouxe aqui 9 vezes em que o Palmeiras conseguiu uma virada improvável. Bom, o nosso nono lugar aqui é uma virada em cima do time que tem sido a pedra no sapato do Palmeiras nos últimos anos. Eu coloco entre aspas, porque em 2021 o Palmeiras venceu o Flamengo na final da Libertadores. Mas em todo o recorte da era Abel Ferreira, o rubro-negro sempre tem levado a melhor nas partidas entre as duas equipes. E em 2023, os dois times se enfrentaram na final da Supercopa do Brasil. O jogo começa com o Flamengo abrindo o placar antes dos 10 minutos. E aí parecia que, mais uma vez, aquele jogo da Libertadores era exceção. O Palmeiras não venceria o Flamengo de novo. Só que dessa vez a história era diferente. Ainda no primeiro tempo, os comandados de Abel Ferreira conseguem a virada. Num jogo que foi eletrizante, porque o Flamengo busca o empate por 2-2, o Palmeiras faz o 3-2, o Flamengo empata mais uma vez, o Palmeiras faz o 4-3 e termina levantando a Supercopa do Brasil em cima do time que tem sido seu carrasco nos últimos anos. E do adversário da final da Libertadores de 2025. Se a gente tá falando de final, vamos falar da final do Paulista de 2024. Porque assim como nesse confronto da Libertadores, o Palmeiras precisava reverter um resultado negativo fora de casa. Dessa vez não era tão difícil assim. O Santos venceu a partida de ida por 1-0. E aí na volta, com o apoio da sua torcida, o Palmeiras consegue o resultado que ele precisava, um 2-0. Mais uma vez, o time da virada, o time do amor, gols de Rafael Veiga, Aníbal Moreno, o título veio. E ali Abel Ferreira conquistava o seu tricampeonato paulista. Isso porque um ano antes o clube precisou reverter outra desvantagem na final do Paulistão. Aí era uma final talvez mais fácil, porque o adversário era o Água Santa. Só que o Água Santa foi um adversário muito difícil na partida de ida. Venceu por 2-1. Jogo complicadíssimo. A surpresa do Campeonato Paulista sonhava com o título. O time treinado por Thiago Carpini parecia que podia realmente chegar no Allianz, fazer um antijogo, incomodar o time grande e, quem sabe, levantar o caneco. Mas nesse dia nós vimos uma daquelas atuações épicas. Um time inspiradíssimo. Gabriel Menino fez 2 gols, Flaco Lopes deixou o dele e o Endrick, que ainda era um moleque buscando seu espaço, também marca o seu gol. O Palmeiras faz 4-0, levanta o troféu e não deixa dúvidas de que era muito mais forte que seu adversário. Em sexto lugar, vem uma virada que não é numa final, ela é num jogo até simples de campeonato brasileiro. Simples não, porque é um clássico. Mas na verdade, todo jogo de campeonato brasileiro tem a mesma importância. Ou pelo menos deveria ter, porque os 3 pontos vão contar igual lá no final. E nesse clássico contra o São Paulo em 2022 no Morumbi, o tricolor vinha numa sequência de 15 jogos sem derrota em casa. Começa o jogo de forma fulminante. Vai pra cima, abafa o Palmeiras. E logo aos 16 minutos, Patrick abre o placar. Vai uma partida em que o São Paulo vai cozinhando o Palmeiras tenta fazer pressão, não consegue. Volta pro segundo tempo melhor, passa todo o segundo tempo e nada. Eis que aos 46 do segundo tempo, já nos acréscimos, Gustavo Gomes empata a partida. E aos 50 minutos do segundo tempo, Murilo, o outro zagueiro, faz o gol da vitória na casa do adversário. O Palmeiras consegue uma virada improvável dentro do Morumbi, encerrando uma sequência de 15 jogos sem derrota do São Paulo, fazendo 2 gols nos acréscimos. Na Libertadores de 2024, Palmeiras e Del Valle se enfrentavam no Equador em um jogo que valia a liderança do grupo. E o primeiro tempo foi um massacre equatoriano. A joia Kendry Páez, do time do Del Valle,
só não fez chover nesse dia, tava jogando muito. O Del Valle faz um 2-0 se impondo e parecia aquela noite em que tudo vai dar errado pro time brasileiro. Mas nos acréscimos do primeiro tempo, o Rony desconta no placar, e aí você acende aquela chama de esperança no torcedor. Volta o segundo tempo, o Palmeiras volta melhor, mas a partida vai se arrastando. Abel Ferreira vai mexendo no time, e aí são os jovens que vêm do banco que decidem o jogo. Primeiro é Lázaro, um jogador que passou pelo Alviverde e não deixou saudades. Talvez esse tenha sido o grande momento dele pelo clube, quando ele empata essa partida. E quando o empate parecia um excelente resultado, Luiz Guilherme chuta uma bola de longe e o Palmeiras consegue o gol da vitória. Numa noite em que tudo parecia perdido, o Alviverde vence. Fora de casa, mostra o seu tamanho na Libertadores, se impõe como o primeiro lugar do grupo e prova mais uma vez que é o time da virada. A gente está falando em reverter um 2-0. Falamos aqui de uma vitória sobre o São Paulo no Morumbi, e aí você sabe que eu vou ter que falar desse jogo. O jogo cheio de polêmicas de arbitragem pelo Campeonato Brasileiro de 2025. Arbitragem à parte, essa foi mais uma partida em que o primeiro tempo termina com um São Paulo engolindo o seu rival dentro do Morumbi, um 2-0 que parecia ter sido pouco. A volta para o segundo tempo é com um contexto um pouco diferente, mas mesmo assim é nesse momento que os São Paulinos reclamam muito do pênalti não marcado e da não expulsão de Andréas Pereira. Porém, após isso, o que a gente viu foi mais uma vez um Palmeiras forte mentalmente, que consegue impor o seu futebol e que no fim da partida sai com um 3-2, se consolidando de vez como um candidatíssimo ao título brasileiro. E parece que o São Paulo é o time que a gente mais viu tomar essas viradas, porque o nosso terceiro lugar também é o São Paulo. Na final do Campeonato Paulista de 2022, Palmeiras e São Paulo se enfrentavam pelo segundo ano consecutivo. Em 2021, o tricolor tinha levado a melhor e em 2022 sai na frente na partida de ida. Vence por 3-1 em casa e leva para o Allianz uma vantagem bem confortável. Só que ali talvez seja uma das primeiras vezes que a gente viu no trabalho de Abel Ferreira esse espírito de time da virada. Uma situação mentalmente muito desconfortável que exigia muito do time e um time que foi brilhante. 4-0. Danilo, Zé Rafael e Rafael Veiga 2 vezes. Parecia uma equipe completamente diferente do que a gente viu na partida de ida. E ali começava a mudar um pouquinho aquela imagem de Abel Ferreira de que ele era apenas um treinador retranqueiro que só conseguia jogar esperando o seu adversário e reagindo ao que ele tinha a fazer. Bom, o nosso segundo lugar também é uma volta por cima depois de estar tomando um 3-0 no placar. Só que essa foi dentro da mesma partida. Esse é um dos jogos mais absurdos da história do Campeonato Brasileiro. Em 2023, o Botafogo parecia com o título brasileiro na mão. Digo parecia, porque ele começa a derrapar um pouquinho. O Palmeiras, que era o atual campeão, vai encostando e as duas equipes se enfrentam no Engenhão. Então, se parecia que o Botafogo queria entregar o título, o alvinegro não deixou dúvidas de que ele queria ser campeão nesse dia. Joga muito melhor. Faz 3-0 ainda no primeiro tempo. E aí tem todo o segundo tempo só para administrar o placar. Mas o Palmeiras tinha outros planos. Na volta do intervalo diminui a contagem muito cedo, com o Endrick diminuindo aos 4 minutos. Só que aí esse jogo começa a se arrastar e o Botafogo vai levando um 3-1, vantagem totalmente confortável. E ainda tem um pênalti para cobrar. Aí era a chance de fazer o 4-1, matar o seu rival e comemorar o título, porque aí o Palmeiras não ia ter forças para reagir. Tiquinho Soares vai para a bola, perde aquele pênalti. Na sequência, Endrick coloca esse jogo debaixo do braço, diminui o placar aos 39 minutos do segundo tempo. Flaco Lopes empata a partida aos 44 e esse resultado já estava excelente. Para quem tá perdendo de 3-0, um 3-3 é ótimo. Só que aos 54 minutos do segundo tempo, vem o gol da vitória. Murilo. O Palmeiras vira pra cima do Botafogo e ali era decretado. A gente sabia, esse time vai ser campeão brasileiro. Alguém que tem essa força pra virar uma partida dessa, sair dessa situação na casa do adversário. Você não só se fortalece mentalmente, como você quebra o teu rival. Dito e feito, em 2023,
Após essa partida, o Palmeiras arranca e é bicampeão brasileiro. Bom, o nosso primeiro lugar, 3-0, 4-0 na LDU, não tem como deixar de fora essa virada do time do Abel Ferreira. O que a gente viu na Libertadores foi épico, meus amigos. E é impressionante como esse time tem força mental para sair de situações desconfortáveis. E você consegue lembrar de outra equipe que tenha protagonizado tantas viradas assim em um espaço tão curto de tempo? Se você consegue, deixa aí nos comentários ou comenta também alguma virada que eu deixei de fora dessa lista aqui que merece ser lembrada. E se você ficou nesse vídeo até agora, não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal que você me ajuda muito. Eu sou o Gui Galdames, fica aqui, meu grande abraço.